Bom, pessoal, então hoje, para dar início ao nosso livro 2, nós vamos trabalhar com o gênero textual editorial. O que vocês entendem pela palavra editorial? O que é que vocês já conseguem aí, só pelo título, só pelo nome do gênero textual, já compreender? Digam aí para mim. Editorial. Já ouviram falar? Já conhecem? Sei lá, lembra o jornal. Lembra jornal? Muito bem, isso mesmo. Editorial é um gênero textual do universo jornalístico, tá bom? Está relacionado com o meio jornalístico. Leia com atenção o texto seguinte e responda às questões propostas. O que a Folha pensa? Vacina sem revolta. Convencimento e educação são as melhores armas para aumentar a cobertura vacinal no país. Esse título, pessoal, Vacina sem Revolta, ele nos remete a um fato histórico. Não sei se vocês já estudaram, mas acredito que sim, que foi a chamada Revolta da Vacina. Quem lembra desse episódio histórico, desse fato histórico? Vocês lembram Não, da revolta da vacina? Foi um período em que o governo estava querendo vacinar a população e a população temerosa, a população com medo de ser vacinada, achando que poderia morrer por conta dessa vacina, que o governo estava querendo dizimar a sociedade, a população, começaram a se rebelar contra o governo, começaram a se mostrar, não é, contra o sistema de vacinação aqui no Brasil. Então, esse período ficou conhecido como Revolta da Vacina, tá? Pela falta de conhecimento, pela falta de informação da população, achavam que seriam infectadas e não prevenidas de possíveis doenças naquela época. E aí criou-se aí uma revolta chamada de Revolta da Vacina. Por isso que o título desse editorial, pessoal, que nós vamos ler agora, é Vacina sem Revolta, porque faz referência, faz uma analogia aí com a revolta da vacina, tá bom? E diz aqui, ó, conhecimento e educação são as melhores armas para aumentar a cobertura vacinal no país, que foi justamente o que faltou naquela época da revolta da vacina. Faltou informação, faltou conhecimento para a população poder compreender do que se tratava aquele método de vacinação. Quem gostaria de ler? Eu sei que vocês ficam ansiosos por essa aula para poder ler. Eu quem? Bruna? Isso, Bruna. Pode começar, Bruna. Em 2001... Peraí, você não tá vendo o editorial na mídia? Aqui. Página 64. Ah, tá. Eu tava... O que a Folha pensa? Vacina sem revolta. Lê aí. Em 2001, acreditava-se que o sarampo... fora... Ai, meu Deus, calma. Em 2001, acreditava-se que o sarampo fora eliminado no Brasil. Menos de 2 décadas depois, a doença viral retorna com um surto que já alcançou mais de 1.400 pessoas. A causa é conhecida baixa cobertura vacinal. Como regra epidemiológica, preconizam que 95% do público-alvo deve ser imunizado para bloquear a transmissão de moléstias infecciosas. Entretanto, a taxa de aplicação da tríplice,
que também protege contra cachumba e rubéola, despencou desde 2015, após 12 anos, perto dos 100%. Em 2017, baixou a preocupantes 84%. Rompida a porta, governantes correm para tentar pôr na porta uma tranca com ampla campanha de vacinação, que inclui ainda a imunização contra a poliomielite. Se o sarampo nada tem de benigno, como atestado nas 6 mortes já comprovadas, a paralisia deixa sequelas, que se acreditavam erradicadas. Pouco importa a razão para que os pais deixem de cumprir seu dever. Cabe ao Estado buscar as crianças não imunizadas onde elas estiverem, na escola ou em casa. Assim promete agir a Prefeitura paulistana. E faz bem. Na maior cidade do país, a taxa de cobertura das 2 vacinas ainda não havia atingido 60% na quinta-feira. Arme-se, então, um posto volante em plena Avenida Paulista, no sábado, como se fez para país sem meios de conduzir os filhos até o posto de saúde em horário de expediente. Apliquem-se vacinas nos colégios, como se planeja fazer na semana que começa. Também soa prudente a mobilização de equipes para bater de porta em porta, como se anuncia, atrás de quem não foi vacinado. Em hipótese alguma, entretanto, deve-se imunizar crianças e jovens contra a vontade dos pais. Nesses casos de recalcitrantes, resta o recurso às armas de convencimento. Um médico agente comunitário ou enfermeiro, face a face com créditos nos boatos veículos em redes sociais, terá autoridade e argumentos para demovê-los da temeridade. O pior cenário para um sistema de saúde estaria em lançar mão de autoritarismo e revolta pais e filhos, com a imposição de procedimentos sanitários ou como os frequente com a negatividade ou morosidade de atendimento. Bom, então esse editorial, né, pessoal, fala sobre a questão da vacinação no Brasil, sobretudo a vacinação contra o sarampo, a vacinação contra a paralisia infantil e tantas outras doenças que afetam aí a população e que necessitam, não é, desse sistema de vacinação para que haja a prevenção. Infelizmente, ainda falta muita informação, falta muito conhecimento, ainda faltam políticas públicas, sobretudo na área de saúde, para informar, para orientar a população, não é como, por exemplo, aí a criação de campanhas de vacinação, a divulgação na mídia para informar a população aí, de um modo geral, do que se tratam essas vacinas, da segurança. O que acontece é que muitas vezes os pais eles são temerosos, né? Eles temem, né, que essas vacinas realmente, em vez de fazer bem para as crianças, de protegê-las de possíveis doenças, façam ao contrário, né? Muitos pais até ignorantes, leigos, sem conhecimento, acham que essas vacinas podem até matar uma criança. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de informação, faz com que a população se mostre aí aversa, não é? E não queiram, muitas vezes, vacinar os seus filhos. Lembrando que a criança, por si só, ela não tem responsabilidade sobre si. É preciso que os pais levem as crianças até os postos de vacinação. Mas, se muitos pais não fazem isso, a Secretaria de Saúde Municipal, o governo estadual, federal, tem que criar métodos de fazer com que as vacinas cheguem até essas crianças, sejam nas escolas, sejam indo até as casas, não é? Claro que agora, no momento em que a gente vive, a vacina que mais se deseja ter, a vacina que mais se espera, que mais se anseia, é a vacina contra a Covid, né? Mas a gente está falando aqui de outras doenças que já existiam no Brasil, né? E que ainda persistem, ainda existem no nosso país.
O número 1, pessoal, diz assim: por quem o texto foi publicado? Quem foi que publicou esse editorial? E aí, o que é que vocês acham? Quem foi que publicou esse texto? Folha de São Paulo. Muito bem. O jornal Folha de São Paulo. Escrevam aí. 2. Quem é o autor do texto? Tem um autor específico, pessoal? Não, tem não. Não. Por se tratar de um editorial, o autor não está identificado. É isso que vocês vão dizer aí. De certa forma, o autor acaba sendo a própria Folha de São Paulo, o próprio jornal. Por se Aí tratar, coloca como? por se tratar de um editorial, o autor não está identificado. Por se tratar de um editorial, o autor não está identificado. 3. O texto é informativo ou opinativo? Quais elementos justificam sua resposta? E aí, vocês acham que ele é informativo ou opinativo? Informativo. Informativo, ele apenas expõe informações, ele não emite nenhuma opinião sobre o processo de vacinação. Eu acho que ele é Eu acho que ele é opinativo porque tem partes nos trechos que é como se ele desse a opinião dele. Isso mesmo, quando ele diz assim, ó, cabe ao Estado buscar as crianças que não foram imunizadas, que não tomaram as vacinas, onde elas estiverem, em casa, nas escolas, né? Assim promete agir a prefeitura paulistana e faz bem quando ele diz assim, Ô, ó, Júnior, oi, bateu uma dúvida agora. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está estudando, mas o texto dissertativo argumentativo do Enem tem que dar uma opinião. No caso, tem essa mistura de informação com opinião no texto dissertativo isso. argumentativo, né? Isso. Ele tanto é expositivo, como você expõe uma informação, quanto você comenta essa informação. E esse comentar é por meio de argumentos, é por meio da sua opinião, tá bom? Então, pessoal, esse texto aqui, ele é opinativo. Quando ele diz assim, ó, cabe ao Estado buscar as crianças não imunizadas onde elas estiverem. Assim promete agir a Prefeitura de São Paulo. E faz bem. Quando ele diz assim, e faz bem, é a opinião dele, do jornal, em dizer que a Prefeitura de São Paulo está fazendo bem, está agindo bem em tomar essa atitude, tá? Em hipótese alguma, deve-se imunizar crianças e jovens contra a vontade dos pais. Então, isso aí é uma opinião também. Então, o texto é opinativo, vírgula, pois está publicado em uma seção. A própria seção onde o texto foi publicado diz assim: o que a Folha pensa. Se é o que a Folha pensa, o que o jornal pensa, é a opinião do jornal, não é? Então, ó, é opinativo, pois o texto está publicado em uma seção. Esse seção aí vai ser com C cedilha, tá bom? Intitulada O que a Folha pensa. Isso aí já diz muita coisa. É uma área do jornal, não é um espaço do jornal destinado para a opinião do próprio jornal. Página 65. O editorial na mídia. Até pouco tempo atrás, os jornais e as revistas impressos eram importantes veículos de informação. Muitas pessoas tinham o hábito de ler o jornal logo cedo
para começar o dia bem informadas, sabendo o que havia acontecido no dia anterior. Hoje, com a internet e os dispositivos digitais móveis, é possível saber de qualquer acontecimento quase que imediatamente. As informações são produzidas e recebidas simultaneamente. Diante dessa realidade, pessoal, os veículos de comunicação tiveram que rever os seus papéis e reposicionar-se no mercado. Entretanto, foram muitos anos ocupando uma posição muito importante na sociedade, conferindo-lhes respeito e confiança por parte do público. Não é? A principal característica de um jornal é a credibilidade. O leitor, o telespectador, ele precisa ter a confiança de que todas as informações que estão sendo veiculadas naquele meio de comunicação são informações seguras, são informações verdadeiras, porque são a partir delas que nós, leitores, que nós, telespectadores, ouvintes, formamos a nossa opinião, muitas vezes. É a partir daquilo que os jornais, é a partir daquilo que esses veículos nos transmitem como informação. Né? Daí a importância, pessoal, de a gente sempre selecionar bem de onde a gente tira as nossas informações, de onde são as fontes, né? De onde são os dados que a gente usa na nossa redação, para que a gente não esteja aí compartilhando as fake news, né? As chamadas aí notícias falsas. Dessa forma, ainda que a primeira função de um meio de comunicação seja informar a população, sua atuação como fornecedor de informações o transforma também em um formador de opiniões, o que eu acabei de falar. E entidades capazes de formar ou conduzir opiniões são também detentoras de forças políticas e econômicas. Vamos ver agora a opinião da revista jornalística. Um meio de comunicação não é um organismo isento de valores, pois é formado por pessoas. E se é formado por pessoas, cada uma delas tem a sua opinião, tem o seu ponto de vista, não é mesmo? Assim, as escolhas de um jornal ou de uma revista sempre revelarão a ideologia e os interesses daqueles que os produzem. A opção pela matéria de capa, o destaque dado a alguma notícia, a foto publicada ou mesmo a linguagem empregada para informar estão condicionados ao posicionamento daquele meio de comunicação. Há diversos textos que podemos encontrar no meio jornalístico. Por exemplo, o texto informativo, a notícia, a entrevista, a nota, etc. E os opinativos, que são o artigo, a resenha, o comentário e o editorial, que é o que nós estamos estudando hoje. Os textos informativos, eles têm o propósito de informar o seu público de forma objetiva e imparcial. Vocês vão grifar aí, tá bom, pessoal? Enquanto os textos opinativos refletem uma clara posição sobre algum fato, pretendendo, assim, conduzir o leitor a um posicionamento no mesmo sentido. Então, olha aí a diferença entre um texto informativo e um texto opinativo. O informativo, ele apenas tem o intuito de quê? De informar o seu público, de informar o leitor de forma imparcial. Já o texto opinativo, o texto de opinião, tem o intuito de persuadir, de convencer o leitor de que esses argumentos, eles têm coerência, eles têm fundamento e podem sim também se tornar a opinião daquele leitor. Grifem aí esse parágrafo. Já grifaram? Yes ou no? Posso prosseguir?
Ok. O editorial, pessoal, é um dos mais conhecidos e relevantes textos jornalísticos, responsável por apresentar formalmente a opinião do meio de comunicação em que é veiculado. Costuma gerar reflexão e debate acerca do assunto tratado. Grifem aí também esse parágrafo. É escrito de forma impessoal, diferentemente do artigo de opinião que nós estudamos semana passada, retrasada. Aliás, semana passada mesmo. O artigo de opinião, né, como o próprio nome já diz, ele emite uma opinião. O editorial, ele também emite uma opinião, porém de forma impessoal. E parte de um acontecimento ou de um assunto, expressando assim opinião. Não há o compromisso de tentar ser neutro ou indiferente. Representa não a opinião do jornalista que o produziu, mas sim a opinião do jornal ou da revista que o publica. Por isso, normalmente, não é assinado. Então, o editorial ele não expõe uma opinião própria. Ele expõe a opinião do jornal como um todo. É como se eu, por exemplo, fosse escrever a opinião de toda a nossa turma. A gente faz um debate sobre um tema. É isso que acontece nos jornais. Eles se reúnem para debater e discutir um tema. E apenas uma pessoa, que é o redator, ele vai fazer a redação. Ou seja, ele vai escrever um texto em nome de todo o jornal, emitindo a opinião daquela coletividade, daquele grupo, sobre um determinado assunto, sobre uma matéria que o jornal publicou. Então, aquela pessoa que vai escrever, ela não vai assinar no nome dela. Eu não vou assinar no nome de Júnior. Eu vou assinar no nome do 2º ano do Colégio Máximo, entenderam? Por isso que não é um texto pessoal, é um texto coletivo, tá bom? A opinião do meio de comunicação geralmente vem apoiada em quê? Em dados, pesquisas ou depoimentos que a sustentam. Dessa forma, o editorial se apresenta como um texto dissertativo argumentativo. Olha aí. Estruturado a partir da apresentação do assunto, do desenvolvimento de argumentos e contra-argumentos e da exposição clara do posicionamento tomado. Curto e conciso, costuma apresentar-se da seguinte forma. Grifem todo esse parágrafo aí, viu, pessoal? Então, o editorial é um texto curto, ele é objetivo, tá bom? Ele se apresenta como um texto dissertativo argumentativo, a mesma tipologia textual do Enem, da redação do Enem. Você apresenta informações e você comprova essas informações por meio de dados estatísticos, por meio da fala de especialistas no assunto, por meio de informações concretas, argumentos concretos, que deem credibilidade ao leitor, tá bom? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, o editorial é escrito do mesmo jeito que a redação do Enem, tá bom? A introdução, você apresenta o assunto, o tema. No desenvolvimento, você vai problematizar o tema, apresentar uma fundamentação, posicionamento, com a apresentação de dados, depoimentos, exemplos e outros elementos que sustentem a opinião expressa. A conclusão, ela tanto pode ser um resumo, a síntese do que foi apresentado durante todo o texto, como pode ser uma proposta de solução, que no Enem é a chamada proposta de intervenção. Não é? No editorial, você pode optar. Você finaliza retomando o problema, o assunto, ou você pode finalizar dando uma solução para este problema. Tá bom? Os editoriais, normalmente, pessoal, abordam um tema que é relevante para a sociedade no momento da sua publicação. É como a redação do Enem. Sempre traz temas atuais. Temas que são problemáticas, né? Que envolvem aí questões sociais, ambientais, questões políticas, questões relacionadas à saúde, né?
a cultura, a desigualdade social, enfim. Podendo ser um acontecimento, a divulgação de dados ou de uma notícia, muitas vezes publicadas no mesmo meio ou até na mesma edição. Então, eles pegam uma notícia, eles pegam um fato que o jornal emitiu e, a partir daquele fato, eles escrevem um editorial para emitir aí a opinião do jornal sobre aquela matéria, sobre aquela notícia, sobre aquela reportagem que o jornal publicou. Geralmente, eles selecionam aquelas que eles acham mais importante, aquela que eles acham mais importante, que merece o maior destaque, que merece ser discutido com o público para fazer o editorial. Bom? Pessoal, olha só. Na página 66, nós temos aí um editorial cujo título é Confusão Escolar. Quem gostaria de ler esse editorial? E vocês vão observar que ele tem várias partes coloridas. Cada parte, pessoal, está detalhada aí, ó, a que se refere a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, a apresentação da posição opinativa do autor sobre o tema. Quem gostaria de ler? Confusão escolar. Vou escolher aqui, então. Arthur, pode ler para a gente, Arthur? Por que, Arthur? Não pode, Arthur. Eduardo. Certo, tá com problema no microfone. Leia aí, Eduardo, pra gente. Confusão escolar. Leu tudo? Leia o primeiro, segundo, terceiro e o quarto parágrafo. Até ensino. Eu já vou escolher outra pessoa para ler o resto. Ana Mércia, pode ler o resto do texto? Começa, Eduardo. Pode começar. Cerca de um mês atrás, esta folha chamou a atenção neste espaço para os eventuais transtornos suscitados pelo governo de São Paulo com a proposta, então, embrionária, de reorganizar as escolas da rede pública estadual. Pouco detalhamento e muita desinformação se seguiam. Protestos de professores, alunos e pais contra a gestão de Geraldo Alckmin conturbaram o processo em si, defensável de racionalizar o uso dos prédios oficiais. O sistema estadual perdeu 2 milhões de alunos desde 1998. O total hoje é de 3,8 milhões. Tal diminuição se deveu, sobretudo, à retração do número de filhos por família. Mas também houve transferência de estudantes de estabelecimentos públicos para privados, devido ao aumento da renda e à queda na qualidade do ensino oficial. A reorganização se justificaria ainda para a Secretaria de Educação pelo ganho pedagógico esperado em colégios dedicados a determinadas faixas etárias. Escola de segmento cínico, como são chamadas, apresentam resultados de 15% a 28% superiores aos das que abrigam mais de um nível de ensino. A carência de informações. Ana Mércia, pode ler, Ana Mércia, pra gente? A internet ela tá ruim, Então, professor. lê, Lívia, pra gente. A carência de informações. Tá. A carência de informações e a imaturidade do projeto podem ser aquilados pela discrepância entre o que se deu a conhecer na época e o que veio à luz na segunda-feira. Falava-se antes em algo entre 1 milhão e 2 milhões de alunos afetados. Agora, disse que pouco mais de 300 mil serão transferidos. O governo tucano nega ter recuado diante da pressão
exercida por docentes e pela clientela da rede oficial. Afirma que o desenho atual resultou de estudos técnicos. No fim das contas, haverá aumento de 52% no número de escolas de segmento único, que passarão de 1.443 para 2.197, um total de 5.147 colégios da rede. Aquelas mais complexas de administrar que concentram num só prédio os 3 níveis de ensino recuarão 34% de 469 para 315 unidades. O remanejamento permitirá voltar a usar 2.956 salas de aula que estavam ociosas. Eis aí boa oportunidade para diminuir a superlotação de algumas classes e para expandir o ensino em tempo integral, o que poderá contribuir para elevar a baixa eficiência do aprendizado. A Secretaria da Educação, porém, não aprendeu a lição, anunciou o primeiro número de alunos e escolas afetados. Dias depois, indicou quais teria sido melhor apresentar o plano todo de vez. Muito bem. Algumas vezes, entretanto, os editoriais utilizam o recurso da alusão histórica como fato gerador. Esse recurso propicia uma comparação entre os acontecimentos muitas vezes distantes no tempo, ou seja, o que aconteceu no passado com o que está acontecendo no presente. Como o primeiro editorial que nós lemos, não é? Que remete aí à revolta da vacina. Porém, relacionados por outros elementos, o que permite uma análise crítica do assunto proposto. Qualquer tema, pessoal, pode gerar um editorial. Política, fatos do cotidiano, cultura, economia, relações internacionais, meio ambiente, educação, etc. Esse que nós lemos agora, né, que os colegas aí, Eduardo e Lívia, leram, está relacionado à temática da educação. Fala sobre a realidade das escolas públicas, a superlotação das escolas públicas, a falta de investimento nos prédios, né, a falta de infraestrutura escolar. Você pode encontrar esse gênero identificado simplesmente como editorial ou ainda sobre outros títulos, como Carta do Editor, Nossa Opinião ou até mesmo Carta ao Leitor. São outros títulos que também são a mesma coisa que um editorial, tá bom? Pessoal, nós vamos encerrar a aula agora. Na próxima semana, a gente vai continuar com esse gênero textual, porque depois eu vou passar para vocês uma produção de texto, em que, a partir de um editorial do Jornal Nacional, que eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai produzir um editorial, que o modelo é bem parecido com o texto dissertativo argumentativo da redação do Enem. Então, na próxima aula, a gente continua, tá bom? A atividade que o senhor passou a aula passada é para mandar pelo seu WhatsApp? Pode me enviar, sim, com o nome completo e a turma, tá bom? Até a próxima aula, então, pessoal. Um abraço.